Boa noite, Costa. Bom, primeiramente, falar um pouco sobre qual que é o tema do nosso trabalho, que seriam a análise de harmônicas da rede elétrica. Então, contextualizando, o que seriam as harmônicas, né? As harmônicas são componentes elétricos múltiplos da frequência fundamental da rede. Então, se por exemplo a gente tem uma frequência de 60 Hz, os harmônicos seriam os múltiplos de 60 Hz, das frequências 60 Hz na rede elétrica. Esses harmônicos eles podem ser causados por fontes chaveadas, podem ser causados por equipamentos que têm bastante fator indutivo, capacitivo, e basicamente o principal problema deles é que eles podem gerar sobretensão, subtensão, aquecimento excessivo, perda de vida útil dos equipamentos. Então, as harmônicas na rede elétrica elas são um grande problema por causa disso. E daí, baseado nisso, a gente resolveu fazer um trabalho que fosse um sistema embarcado que consegue medir essas harmônicas, pode ser tanto de componentes de tensão quanto componentes de corrente. E daí, através da medição dessas harmônicas, a gente consegue fazer um gráfico onde a gente mostra qual que é o impacto de cada harmônica, de cada grau de harmônica, né? Se é a terceira harmônica, quinta harmônica, na rede elétrica ou no equipamento eletrônico que está sendo utilizado. Então, esse instrumento de eletrônica embarcada a gente acabaria usando em indústrias ou em lugares que utilizam muitas cargas que geram muitas harmônicas. Então, eles serviriam para a gente conseguir para que o operador, na verdade, né, daquela indústria conseguisse analisar as harmônicas e ver quais são os maiores impactos. Então, dando sequência à apresentação, após a introdução teórica que o Eduardo apresentou, estarei então apresentando como foi projetado o nosso hardware para realizar essas medições de harmônicos de tensão e harmônicos de corrente. Esse aqui é o nosso hardware completo. Então vamos primeiramente passo a passo. Para a medição de harmônicos de corrente, temos um transformador de corrente de 5 amperes para 1 volt, ele já tem um resistor que dá essa queda de tensão de 1 volt. Ele está ligado por essas garras de jacarés aqui, nessa parte aqui do nosso circuito. Esse aqui é o circuito de instrumentação. Como não tivemos acesso, por custo e tempo, a um INA 333, que seria um amplificador de instrumentação ideal para esse projeto, nós pegamos amplificadores operacionais MAX 44246, que são amplificadores operacionais de precisão, para montar esse amplificador de instrumentação. Então, esse amplificador de instrumentação é responsável pelos harmônicos de corrente e esse pelos harmônicos de tensão. Para medir os harmônicos de tensão, então, temos um transformador isolador, que no primário vai ligar à rede elétrica, aqui, e no secundário vai para um divisor de tensão, no qual vamos coletar o sinal lido desse divisor para realizar as análises de harmônicos. Dando sequência, então, ao nosso circuito, após passar pela parte de instrumentação, onde é gerado um offset para poder centralizar a senoide da rede e a senoide de corrente em 1.65, para o microcontrolador, para o conversor analógico digital poder ler esses valores, é passado por um filtro passa-baixa, onde as harmônicas mais altas serão filtradas, pois não queremos esses dados gerando ruído nos dados que vamos analisar. Nosso projeto foi pensado para analisar harmônicas de até a 15ª ordem, ou seja, frequências de até 900 Hz. Esse aqui é um filtro passa-baixa, um filtro anti-aliasing, que irá filtrar frequências acima de 1 kHz. Tá o suficiente aqui para não atenuar tanto as frequências de 900 Hz e ele atenua tudo acima disso. Após isso, o nosso sinal ele vai para o microcontrolador, onde ele será processado. Também, em nosso hardware, nós implementamos uma maneira que o usuário ele pode trocar se ele vai ler harmônicos de tensão, que é o LED verde, ou harmônicos de corrente, que é o LED azul. E se ele estiver lendo harmônicos de corrente, ele pode selecionar a escala da corrente. Então, esse aqui é um TC de 5 amperes, mas temos também um TC de 30 amperes. Então, se o LED amarelo estiver ligado, ele está lendo corrente
numa escala de até 5 amperes RMS. E se o LED vermelho estiver ligado, ele está lendo corrente numa escala de até 30 amperes RMS, para cargas mais altas. Bem, Costa, então agora eu vou te explicar o firmware. Não linha a linha, é claro, porque senão a gente ia ficar aqui a noite toda, são mais de 700 linha final. Mas vamos pular direto para o STM32Cube para ver isso mais detalhadamente. Bem, Costa, então explicando aqui bem rapidamente a parte do firmware, em alto nível mesmo, só explicando as ideias. Aqui temos dentro do MX o acionamento de pinos, então os LEDs que a gente usa para transformar, se a gente quer para mostrar se a gente quer analisar harmônicos de corrente, ou RMS, ou tensão, ou pico a pico também. Como o Lucas já te falou dentro da parte de hardware. Aqui eu queria mostrar especialmente a parte do clock. Então, a gente está usando um clock de 400 MB, que é extremamente alto, e para o ADC, 40 MB. Contudo, dentro desses 40 MB, vale a pena ressaltar que a frequência de mostragem do nosso sinal, do nosso código, é de 19,2K. E a gente vai se limitar a isso, apesar de o nosso micro, obviamente, ser muito avançado e poder analisar frequências altíssimas, a gente vai se limitar, porque é o nosso objetivo do projeto, analisar até a 15ª harmônica. Então, a gente teria capacidade de hardware, mas não é necessário. Explicando de novo, então, alto nível aqui, esse sinal, instrumentado, condicionado pelo hardware, vai ocorrer dentro do pino do ADC do micro, certo? E esse ADC, a gente vai estar lendo continuamente ele através de DMA. A gente vai estar lendo e salvando dentro do vetorzão de 4K posições. Quando ele terminar, vai se chamar por um callback, então uma interrupção, em algum lugar aqui. Só um minuto. Aqui ele inicia a flag e aqui. Aqui é o callback do DMA, do ADC, perdão. O ADC termina, vai chamar esse callback, essa interrupção, setando essa flag em 1. A gente vai, dentro da main, testar essa flag. Aqui. A gente vai testar essa flag, ver se o terminal, ver se data ready flag está on. E se ela está on, se ela é on, a gente já sabe então que a parte de aquisição de terminal, aquisição do sinal terminou. Então, feito isso, a gente parte para a próxima etapa do código, que seria o processamento dessa FT data. A gente tem aqui, primeiro a gente faz isso com offset, a gente tira a parte de offset DC que a gente fez no sinal dentro do hardware, para obviamente não queimar o micro, né? A gente fez isso para remover o composto negativo que tinha dentro do sinal. A gente fez o seu offset. Agora a gente está retirando do sinal esse offset. A gente também executa uma janela de Henning, que é uma instrumentação matemática feita para tirar ou suavizar os erros que acontecem quando a gente pega uma onda no meio não começa do início, do zero até o zero, a gente começa no meio. E isso iria ocorrer, se a gente não fizesse essa etapa aqui de janela de Henning, a gente iria ter muito vazamento espectral, principalmente nas frequências mais baixas, que significariam e representariam dentro do vetor da FFT, e um sinal DC, né? Então a gente está tirando esse vazamento espectral através dessa função de janela de Henning. Aqui então a gente faz a FFT, posteriormente a gente faz a normalização dela e a magnitude. Então, para menor visualizar. Por último, então, a gente vai ter FTMag, um vetorzão que eu não vou poder mostrar aqui agora a cores porque não tenho não estou com o circuito de condicionamento do sinal. Mas eu tenho código e eu tenho que mostrar como a gente faz para visualizar isso. A FFTMag, a gente pode olhar no debugger os valores de cada índice e cada valor. Mas isso não dá para ver porque são, enfim, 2K de valores. Então, tu não tem como ver o gráfico isso que geraria. Por isso, então, o grupo onde criou um vetorzão em Python. Aqui a gente vai ser o vetorzão. A gente pega do debugger, joga aqui e ele vai te soltar. Mas para mostrar o funcionamento sem ter um sinal, eu criei aqui, e também foi assim que a gente validou a FFT, a gente criou um sinal sintético, né? Então, aqui seria a primeira, terceira, quinta, sétima e nona. Só os harmônicos ímpares. A gente cria esse sinal sintético, esse aqui sendo o gráfico dele, para representar a frequência da onda. A frequência da onda não, a frequência da rede, né?
e a gente faz a FFT dele. Feito a FFT dele, a gente enxerga aqui bem o padrãozão que a gente queria. E mais importante do que isso, essa foi uma etapa muito importante para o nosso desenvolvimento do projeto, porque a gente conseguiu verificar que realmente a lib de matemática da Sims, que é uma filial da ARM, né? Afinal de contas, que a gente importou a lib de matemática dele, está funcionando. A gente fez dentro do Python a FFT, comparou os valores com a FFT que dava dentro do micro, e os dois batem. Então, feito, perfeito isso. Então, com isso, a gente deduziu que a lib estava feita funcionando. E os valores que ela estava dando, como o Lucas vai mostrar posteriormente com esse scriptzinho aqui em Python, mostrando os valores reais. Dessa vez, então, da FFT do valor do sinal na vida real. Após a introdução teórica, a explicação do hardware e a explicação do firmware, vamos agora para a demonstração do medidor de harmônicas funcionando. Inicialmente, vale ressaltar que estamos protegidos da rede elétrica. Temos o transformador de corrente que isola os sinais de corrente da rede elétrica e temos o transformador isolador que isola os sinais de 220 volts também da rede elétrica. Então, não temos problema com risco à vida ou risco de choque elétrico. Nosso circuito ele é alimentado por uma fonte simétrica de 9 e menos 9 volts de corrente contínua. Os LEDs indicam que as placas estão energizadas. Vamos conectar o microcontrolador no nosso notebook para analisar os dados. LED azul piscando, tudo ok. Vamos ligar a bancada. Podemos realizar as análises. Para iniciar, vamos começar analisando primeiro harmônicos de tensão. Então, por padrão, nosso microcontrolador já começa analisando tensão com o LED verde. Porém, se quisermos mudar, podemos apertar aqui e agora estamos analisando corrente a 5 amperes RMS. Se apertarmos outro botão, estamos analisando corrente a 30 amperes RMS. Mas vamos analisar tensão primeiramente. Para iniciarmos a análise, vamos iniciar uma sessão no depurador. Aberto o depurador e aberto também as variáveis de ambiente, vamos pular os breakpoints e deixar o microcontrolador rolando por um tempo para ele coletar alguns dados. Depois de um tempo, paramos no próximo breakpoint, que é o final da FFT, e eu vou copiar todos esses dados aqui do vetor e jogar no nosso script em Python para visualizarmos os resultados. Estamos aqui então no nosso script em Python que vai desenhar o gráfico da transformada de Fourier. Vamos colar esses dados aqui, nesse raw aspas. Pronto, os valores foram colados aqui e se quiserem verificar, podemos voltar aqui na IDE, vocês podem ver que os dados são os mesmos. Estamos excluindo os bins 0 e 1, pois eles são parte da componente DC e geram vazamento espectral. Não queremos analisar componente DC, então vamos começar a partir do bin 2. Certo? Vamos então rodar nosso script. E aqui está. Como observado, temos aqui em 60 Hz uma tensão aqui perto de 230, 250 volts RMS, que está padrão para o nosso objetivo de projeto, o objetivo está alcançado. Temos uma pequena amplitude na terceira harmônica, uma pequena amplitude na quinta harmônica e aqui uma pequeníssima amplitude na sétima harmônica. É possível também ver algumas pequenas amplitudes nas harmônicas ímpares seguintes. Agora analisaremos os harmônicos de corrente. Para analisarmos agora os harmônicos de corrente, estarei conectando no TC os sinais de corrente da fonte do meu notebook. É uma fonte chaveada, então gera bastante harmônicos. Então, vamos liberar o microcontrolador e vamos mudar nossa escala para corrente e já está em 5 amperes RMS. Vamos manter aqui 5 amperes RMS. Vamos parar num breakpoint. E, de novo, vou pegar esses dados e vou jogar ele lá no script em Python. Dados coletados e colados no script em Python. Novamente, se quiserem conferir alguns valores, são
os mesmos aqui. Vamos então executar nosso script e ver os sinais de harmônicos que a nossa fonte chaveada gera. E está aqui. Percebam que a fonte chaveada ela gera harmônicos muito mais acentuados do que a tensão elétrica, né? É claro, uma fonte chaveada ela não opera de maneira linear, então esse comportamento é totalmente esperado para uma fonte chaveada, no caso a fonte chaveada desse notebook aqui que estamos utilizando para a análise. Bom, esse foi o nosso projeto para a disciplina de Projeto Integrador da Universidade de Caxias do Sul, ministrado pelo professor Ricardo Leal Coste. Como vocês puderam ver, obtivemos resultados muito bons e ultrapassou nossas expectativas. Esse analisador de harmônicos ele pode ser utilizado para analisar as componentes harmônicas de indústrias ou de lugares que exigem muita precisão, em que os equipamentos exigem operar em uma tensão e corrente muito específicas. Se houver alguma distorção, esse equipamento ele com certeza seria capaz de detectar essas anomalias e após isso, engenheiros e técnicos podem projetar filtros para poder minimizar essas componentes harmônicas. Muito obrigado!